A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos os nossos queridos que estão nos assistindo. Está começando mais um episódio de Libras, Sinais de Vida. Hoje nós vamos continuar respondendo as dúvidas que os irmãos deixaram na caixinha lá do Instagram que nós abrimos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os louvores das crianças. Especialmente sobre o louvor Tem uma Candeia. Um irmão mandou mensagem para nós e falou: irmãs, eu tive uma dificuldade para interpretar este louvor. E já que iremos falar sobre os louvores das crianças, vamos também trazer alguns assuntos pertinentes a elas. Alguns assuntos referentes a onde sentar uma criança surda. Nós já temos até alguns episódios passados que falamos sobre o seminário de março, a evangelização de outubro, mas hoje nós vamos reforçar aquilo que foi dito, e se os irmãos não assistiram, procura nossa playlist no canal oficial da Igreja Cristã Maranata. Eu tenho certeza que os irmãos também receberão uma grande bênção. Mas vamos abrir nossa câmera, vamos falar com os irmãos que estão conosco aqui. Amável, a paz do Senhor. Irmãos, a paz do Senhor Priscila e a paz do Senhor Alan. Alan, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãs, a paz do Senhor, todos que estão nos acompanhando. Amém, glória a Deus. Mas antes de nós começarmos, uma irmã lá de Ibatiba nos parou lá no seminário. Ibatiba é um lugar aqui do Espírito Santo, interior do estado do Espírito Santo. E ela nos parou, falou: Priscila, manda um abraço para os nossos irmãos lá de Ibatiba, são assíduos em assistir o programa Libras, Sinais de Vida. Nós temos ali, foi a irmã Elisângela Trevo, ela veio falar conosco, uma bênção, né? Ela veio super feliz com todas as experiências que o Senhor deu a ela ao assistir o programa. Também temos a irmã Arlete, que é vó de uma das nossas irmãs surdas, que também é lá de Ibatiba, né? Sim, a Stephanie, né? A Stephanie, ela é uma bênção do Senhor. Nós estivemos lá em setembro, né? Se eu não me engano, nós temos a Maria... Sim, Leite, Maria né, Leite, que nos ajuda muito, né? Muito. No ASL, Ana Carla, que a gente ama muito. E Rosane, né? Pastor Renato. Exatamente. Glória então, a Deus. Um abraço a todos os nossos irmãos lá de Ibatiba, interior do estado do Espírito Santo. Então, vamos começar a falar sobre o louvor das crianças. Nós temos um desafio para falar sobre o louvor Tem uma Candeia, que é cheio de metáforas, mas de profundas revelações. Mas antes disso, vamos trazer alguns pontos sobre a criança surda no culto? Sim. Vou pedir ao Alan para começar. Nós temos algumas dúvidas que os irmãos têm, né? Principalmente sobre uma criança surda chegou, senta onde? Separa, deixa no meio das crianças, e como que isso ficaria a melhor disposição para o surdo? Isso, a gente atua da mesma forma como um adulto. Deixa o surdo à vontade. Onde ele se sentir mais confortável, ele vai sentar e a gente vai acompanhar o culto, interpretar o culto da melhor forma que seja visual para ele também, questão de posicionamento, né? E com relação às crianças, ela fica à vontade, se ela quiser sentar com os pais, se ela quiser sentar junto com as demais crianças, e aí a gente vai exercendo ali a assistência de acordo com o posicionamento dela, entendeu? Glória a Deus. E aí é importante que as crianças ficam onde elas ficam melhor acomodadas, né? Vamos colocar assim, porque se está no meio das crianças, ela vai se sentir participante, né? Se está com os pais, às vezes ela se sente mais segura, porque está com os pais ali. Então, e aos poucos também instruindo, não deixando de levá-la, interagir com ela no meio das crianças também. Hoje ela quis ficar com os pais, ela tem uma resistência de não querer ir lá para frente. Não tem problema, o intérprete, ele pode ir até a criança e ir ali fazendo a interação, né? Sim. Querem falar? Então, irmãos, na hora de sentar lá na frente, nós ficamos com dúvidas sobre os gestos e a Libras, né? Sim. Então, normalmente as crianças surdas, elas vão optar por fazer o gesto. Mabel, mas ela não entende às vezes, irmãos. Ela é uma criança como qualquer outra. A diferença é que a língua dela é diferente. Então, o intérprete interpreta normalmente, né, adaptando às vezes um gesto, né, com um sinal, um classificador, até porque a gente não sabe se essa criança ela sabe Libras ou está ainda em aquisição, né, da língua, mas assim, importante que as crianças sentem juntas, né, e que seja essa assistência junto com as crianças, porque as crianças elas têm
essa coisa de ser mais acessível, de aprender Libras. Então, as ouvintes, eu sei que vai juntar com o surdo e vai dar certo. Em nome de Vai Jesus. ser uma grande bênção. E aí vem uma dúvida. A criança, ela sabe Libras também. Uma criança ouvinte, ela pode interpretar no culto? E aí? Então, a gente segue uma diretriz para a atuação do intérprete, né? E é semelhante àquilo que a gente usa nas demais funções, como grupo de louvor, como obreiro, como instrumentista. Que seria o quê? Ser maior de 18 anos para atuar como intérprete. Ser maior de 18 anos, ser batizado nas águas, Sim. estar integrado na igreja com um grupo de assistência e também receber oração no grupo de intercessão. E o principal, fazer oficina. Tem que ser formado numa oficina de Libras da igreja, né? Eu tenho mestrado, eu tenho doutorado em linguística. Amém, meu irmão. Vai contribuir, mas para atuar como intérprete precisa fazer oficina. E, Alan, você está falando sobre oficinas, né? Que é necessário estar integrado e tudo mais. E criança pode fazer oficina? A criança, ela pode sim fazer oficina. Criança, intermediário, adolescente podem fazer oficina sim, mas desde que seja acompanhado por um pai, pela mãe ou por um responsável. E aí sai a critério de que completou a maioridade, ela pode atuar como intérprete. Mas é interessante o seguinte, exemplo, ela tem 10 anos de idade, ela fez oficina. Quando ela completar 18, seria ideal ela fazer uma reciclagem, porque a língua de sinais, ela está em constante reformulação, em adequação, em adaptação, em evolução. Então, assim, para que ela acompanhe essa evolução da língua de sinais, seria ideal que ela faça uma reciclagem. Até para nós adultos, o que a gente aprendeu há 10 anos atrás, muitas informações já foram modificadas, né? atualizadas. Isso dentro da igreja também. Sinais novos, uma doutrina que é aplicada, uma nova revelação. E isso vem acompanhado de uma sinalização, de uma estratégia de interpretação nova, né? Um louvor que a gente entendia de uma interpretação de 10 anos atrás, com o conhecimento e com aquilo que o Senhor revela para nós, isso é modificado ao longo dos anos, né? E é aperfeiçoado ao longo dos anos. A palavra mais correta seria isso. E assim também, isso serve também para as crianças, entendeu? Então, o ideal é que pode fazer oficina, mas tem que aguardar completar 18 anos para poder atuar como intérprete na igreja. Glória a Deus. E aproveitar as crianças, que é ótimo para assistência, O que né? Pode não falar. Impede, irmãos, de que essa criança ela seja integrada na equipe de Libras como alguém da equipe. Há algum evento, ela pode estar lá, né, acompanhando com o surdo, com os pais, principalmente com os responsáveis, mas não que ela vai fazer oficina e vai ficar no cantinho, na igreja, até ela fazer 18 anos. Não, ela pode estar nos eventos, Sim. né? Ela pode acompanhar as outras oficinas, Sim. mas ainda não atuando. Exatamente. E criança é ótima para dar assistência. Sim. Né? Até porque também a gente, no Seminário de Unidos em Família, nós fazemos uma mini oficina para as crianças, né? E a gente tem uma participação muito grande e interesse das crianças em fazer parte, de aprender sobre a língua de sinais e também sobre o surdo. Né? E uma outra dúvida, Alan e Amável, sobre gesto e sinais. Há uma diferença? E Uma aí? diferença muito grande. Então, irmãos, a língua de sinais, né, a Libras, ela é uma língua, né? Ela não é gesto, ela não é mímica. Então, a língua de sinais, ela tem uma estrutura, né, um vocabulário, um léxico. E os gestos não. Os gestos, eles são uma forma de comunicação, de linguagem, igual eu chamo alguém, ou isso é gesto. Então, nós já sabemos, né, do que se trata, mas a Libras, ela é uma língua com regras gramaticais e é essa que é a diferença. E aí, reforçando, né, que um gesto aleatório é um movimento espontâneo, como a Mari falou. Mas quando a gente trata do louvor das crianças, é um recurso didático que é usado para que as crianças possam assimilar, memorizar a letra do louvor e poder acompanhá-lo, né, e cantá-lo também. É porque muitas vezes os irmãos podem até pensar, a tradução, o gesto é uma tradução? Não, é só o gesto, né? Como o Alan mesmo trouxe. É uma
uma estratégia para conseguir memorizar para os ouvintes, porque eles estão lendo, estão ouvindo, eles entenderem melhor. Então, quando faz lá no céu. E a gente pode até aproveitar, como a Mabel trouxe, né? O gestinho e explicar céu ao mesmo tempo para o surdo. Mas, como o nosso tempo é corrido, vamos para o louvor, então, vamos falar um pouquinho sobre a letra do louvor. Tem uma candeia. Então, nós já temos aqui na primeira estrofe, nós vamos ter algumas metáforas e alguns desafios. Tem uma candeia, de óleo está cheia, ela anuncia que Jesus voltará. Vou parar por aqui, né? E aí, nós temos a metáfora da candeia. O que seria a candeia? E aí, esses irmãos estão à vontade. A candeia, ela representa a presença do Espírito Santo na nossa vida, né? A candeia somos nós e o fogo da candeia é a presença do Espírito Santo agindo, aquecendo o nosso coração, né? E a gente conversando, como é que colocaria isso, né? A gente pode colocar o coração e dentro do coração já fazer o sinal de candeia, que aí, como a gente faz o sinal de Espírito Santo, que já aponta aqui para o coração, seria da mesma forma a aplicação semelhante disso aí, entendeu? Perfeito. E seria até um recurso visual, né? Porque nos slides as crianças vão ver que é uma candeia, e é literalmente assim. Então, se eu for interpretar para uma criança surda, recurso visual seria excelente, igual o Alan lhe falou, né? Coloca o Espírito Santo aqui, ó, e aí fala que é o coração. O coração. E aí ela anuncia que Jesus voltará. E aí dá para a gente trazer que... Porque logo em seguida fala assim, luz brilhante, refulgente, é o grito da igreja, Jesus vai voltar. Eu acredito que essa parte é a parte que eu particularmente, toda vez que canta, me dá um certo delay, assim. Eu falo, meu Deus, luz brilhante, refulgente. Aí até para a gente trazer a associação do que significa, né? Pode falar, Alan. Uma coisa que é reforçada, principalmente na IBD, é que esse ano é o ano que o Senhor nos lançou para evangelizarmos. E aí, o louvor, ele mostra a todo tempo isso. Eu me prontificando para evangelizar. Paulo falou bem assim, não mais vivo eu, mas Cristo vive. Então, essa ação do Espírito Santo, o que ela faz conosco? Ela nos dá poder para testemunhar. Então, o nosso testemunho, ele serve também para evangelização. Não é só entregar um convite, fazer uma serenata, mas a minha atitude ao longo do meu dia, seja na escola, brincando com meus amiguinhos, dentro da igreja, isso é um testemunho. E isso gera salvação também. E é uma ação, um fruto do Espírito Santo, um resultado do Espírito Santo na nossa vida, né? Então, a gente pode substituir isso para a expressão de testemunho, por exemplo, ou evangelizar usando testemunho, entendeu? Perfeito. Quer falar algo? Não, é isso mesmo, né? Porque luz brilhante e refulgente, né? É uma luz muito forte. Então, nós usamos o testemunho, a vontade de evangelizar, de mostrar o Senhor Jesus, e sinais simples se forem direcionados para as crianças. Isso. Exatamente. Então, só vou voltar nesse trecho, eu vou fazer só um compilado dos sinais que os irmãos trouxeram para ficar mais claro visualmente para os irmãos que estão nos assistindo. Então, tem uma candeia de óleo está cheio. Então, tem o coração, esse coração ele já virou uma candeia e está cheio, né? Não é isso? Então, ela anuncia, então, eu anuncio, o apóstolo anuncia que Jesus vai voltar. Luz brilhante e refulgente, ó. Pode trazer a revelação, ó, Jesus, eu vou testemunhar, né? Então, vou testemunhar que o quê? Que Jesus vai voltar. Vou evangelizar e os irmãos podem ir acrescentando outros adjetivos, outras ações também do que é essa luz brilhante. Então, vamos lá. Acende tua candeia. E uma coisa que nós estávamos conversando antes, que o Alan falou que é importantíssimo, a posição de firmeza, uma expressão de firmeza, porque é eu falando para o público, né? Então, eu direcionando. Então, quando fala assim, acende tua candeia, eu estou falando para alguém, que é a evangelização. Não a deixes apagar, iluminando o teu rosto, Jesus te verá. E aí, como é que ficaria a sinalização agora? Vamos lá. Então, você, o seu coração, né? Aí você faz desviando, porque ou o seu coração, a candeia apagada? Não pode, porque Jesus, vai ver você, né? Exatamente. Então, aí, olha, irmãos, eu faço isso para alguém, aí depois eu faço essa incorporação
do Senhor Jesus, ó, Jesus vai ver você. Tá? Perfeito. E acende tua candeia, vai Não repetir, deixe né? apagar. Iluminando o teu rosto, Jesus te verá. E aí volta para a primeira estrofe, né? Tem uma candeia e depois vem, candeia vazia eu não quero não. E aí literalmente igual a Maude até trouxe, né? Então o coração, ó, vazio e sempre a expressão, ó. Isso aí. Não Isso quero, aí. né? Eu não quero. Ah, a candeia cheia, faz o fogo de novo. Ah, isso eu quero. Às vezes uma expressão só, tipo, E aí o surdo... Já é a estrofe inteira. Já é a né? estrofe Sei. inteira, exatamente. Quero complementar, pode ficar à vontade. É isso mesmo. Eu acho o uso, né, simplificado dos sinais e os classificadores é igual a Priscila fez, né, de o fogo ó, acabando e isso já é uma estrofe inteira. Então, às vezes os irmãos eles pensam, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Mas o recurso é simples. Exatamente. Né, E aí vai complementar com o gesto, porque nessa parte que eu dei fazer, eu quero, nossa, quer se fazer um estilo? Não. É Então verdade. já sabe que é uma expressão negativa, né? Então, assim, isso aí facilita também para o entendimento do louvor. É Como a verdade. gente falou, a questão da memorização do louvor é isso. E nós vimos aqui várias opções. Por quê? Porque se eu esqueci uma escolha, eu lembro de outra. E aí, aquilo que os irmãos lembrarem, a gente sempre fala que o Espírito Santo, ele vai mostrar, ele vai agir. Né? Ele vai conduzir todas as Exatamente. coisas. E aí o final é a candeia está pronta para subir. Então tá cheio, então para aqui, ó. Pronto, eu tô pronto, eu vou para o céu, para o arrebatamento, né? É o resultado da Ou então, evangelização. que é o resultado da evangelização, ou eu vou subindo, ou vai a igreja inteira subindo. Então dá para a gente aí utilizar bastante dos classificadores Sim. para essa finalização. Como o nosso tempo ele já está mais do que apertado, nós vamos encerrar esse período. Os irmãos querem falar algo mais? Tem mais alguma coisa a dizer sobre o louvor, sobre a questão das crianças? Não, só agradecer porque os irmãos, eles mandam esse tipo de dúvida, questionamento, ajuda a gente também a ter uma visão mais profunda do que são os louvores das crianças, né? Como o material do próprio presbitério, do site fala, as crianças fazem parte do culto, do louvor, né? E o Senhor fala, ó, delas é o perfeito louvor, né? Então a gente também a gente tem que ter essa consciência também, né? Que não é o louvor infantil, mas é um louvor voltado para as crianças, mas com a ação do Espírito Santo. E a gente tem que ter essa consciência como intérprete também e na hora de sinalizar, né? Sinalizar da melhor forma possível, expressando o que o louvor está dizendo. Glória a Deus, que maravilha. Então, quero agradecer aos irmãos a presença aqui conosco. Mabi, mais uma vez, muito obrigada. Amém. Priscila, Alain, irmãos da paz do Senhor. E qualquer dúvida, escrevam aqui ou lá no nosso Instagram, né? Que isso ajuda muito, muito mesmo. Alain, mais uma vez, muito obrigado por estar Obrigado conosco. pela oportunidade, pelo convite. Obrigado aos irmãos que estão nos acompanhando. A paz do Senhor a todos. Amém. E não esqueçam vocês de deixar aquele 3C, curte, comenta, compartilha. Não deixe de compartilhar este programa para aqueles intérpretes que também estão aprendendo juntamente conosco. Então, eu espero vocês no próximo. A paz do Senhor Jesus.